Começando na apresentação do TFC, carregador solar didático. Meu nome é Henrique Shinji Yamada Sahi, de RA 217832. Então, primeiramente, nós temos a estrutura da apresentação, que ela vai seguir uma estrutura bem parecida com o do relatório, que primeiramente nós temos a introdução, em sequência a metodologia, depois a teoria, resultados e por fim a conclusão. Começando agora com a introdução, apenas para contextualizar um pouco o projeto, é que com a ascensão das fontes energéticas alternativas e renováveis, tem-se a necessidade do desenvolvimento de novas tecnologias. E nesse cenário, a educação se mostra essencial para a conscientização ambiental e também esse projeto vai querer abordar um pouco da democratização do próprio conhecimento. Agora comentando um pouco sobre os objetivos do projeto, tem-se o desenvolvimento de um carregador solar didático e de um manual de montagem que não irá abordar apenas termos técnicos ou simplesmente ser um passo a passo para montagem. Ele vai abordar alguns assuntos básicos de elétrica, física e eletrônica. Continuando agora, temos a fundamentação teórica, que esse projeto se baseou no efeito fotoelétrico, alguns conceitos de semicondutores que vão ser precisos para explicar a estrutura das células fotovoltaicas. E por fim, o impacto e relevância do projeto tem-se a promoção do ensino dinâmico e participativo, a integração do conhecimento técnico adquirido ao longo do curso com a prática. E também o projeto ele busca, né, estimular o interesse pela ciência e tecnologia. Continuando com a metodologia, nós temos a pesquisa e planejamento como primeiro passo. Nela teve a investigação dos elementos do carregador solar e também um estudo dos fundamentos teóricos. Então teve um estudo aprofundado do efeito fotoelétrico, alguns conceitos de semicondutores, a análise da estrutura e funcionamento das placas solares e uma pesquisa sobre as baterias de íons lítio. Também nessa etapa teve o levantamento dos componentes que seriam necessários para a montagem do protótipo e, por fim, uma estruturação inicial do material pedagógico. Em sequência, tem-se o desenvolvimento do protótipo e do material didático. Então, teve-se os testes das placas solares, o projeto do circuito regulador de tensão e a elaboração do material pedagógico. Uma ressalva importante é que, apesar do estudo das baterias de íons lítio terem sido mantidas, elas foram retiradas do escopo do protótipo devido a alguns perigos envolvidos no manuseio dela e até por questões de segurança. E por fim, na metodologia, nós temos os testes e validações, que seriam algumas análises técnicas do dispositivo carregador, a verificação do funcionamento do circuito regulador de tensão e a adequação do protótipo para algumas otimizações futuras. É, essas, essa etapa ela se focou bastante no protótipo e não tanto no material pedagógico. Bem, continuando agora a apresentação sobre a teoria, mais especificamente sobre as placas solares fotovoltaicas e seu funcionamento. Primeiramente, nós temos o efeito fotoelétrico, que ocorre quando um fóton, ao ser inserido em um material, consegue fornecer energia suficiente aos elétrons para que eles consigam escapar da órbita dos seus átomos. Então, ocorre, basicamente ocorre a liberação de elétrons com a incidência de fótons sobre o material, como é o que está ilustrado na figura. Em sequência, nós temos sobre os semicondutores, mais especificamente sobre a dopagem. A dopagem do tipo N insere na estrutura do semicondutor elementos do grupo 15 da tabela periódica, o que resulta em elétrons excedentes. E a dopagem do tipo P insere na estrutura elementos do grupo 13 e é responsável por acrescentar lacunas ou ausências de elétrons. Na figura nós temos os dois exemplos. É um exemplo do tipo N, que é representado pelo fósforo, e uma dopagem do tipo P, representada pelo boro. Em sequência, nós temos a estrutura das células fotovoltaicas, que seria a junção PN. Então, ocorre a combinação desses dois tipos de dopagem. Então, no topo da célula, nós temos a camada dopada do tipo N, que vai receber luz solar, e abaixo dela a camada do tipo P, que ajuda a formar o campo elétrico. Quando a luz do Sol atinge a célula, o efeito fotoelétrico libera os elétrons da camada do tipo N e o campo elétrico interno ajuda a direcionar esses elétrons, gerando uma corrente contínua. Essa corrente contínua vai ser captada por contatos metálicos e enviado para a carga. No caso, na figura, pode ser representada por essa lâmpada.
Agora, discutindo sobre o desenvolvimento do projeto, principalmente do carregador solar, temos primeiramente o projeto do circuito regulador de tensão e a escolha do componente LM7805, que é o regulador de tensão linear da família 78. E os dois últimos dígitos são referentes à tensão de saída, então neste caso a tensão de saída é 5 volts. E é utilizado dois capacitores auxiliares, um na entrada e um na saída. Os capacitores garantem a estabilidade e eficiência do regulador de tensão. A simulação do circuito vai ser apresentada no próximo slide, que foi feita utilizando o Tinkercad. E novamente o adendo de que as baterias de íons lítios foram removidas do escopo do protótipo. Agora, discutindo um pouco dos componentes do protótipo e da simulação, foi utilizado duas placas solares fotovoltaicas de 6 volts de 660 mA, um capacitor eletrolítico de 330 nanofarads, também pode ser utilizado um de poliéster, um capacitor de poliéster de 100 nanofarads e o conector USB fêmea, que vai servir como saída para carregar os dispositivos eletrônicos. Em sequência, foi medida a tensão das placas solares em situações ótimas e foi medida uma tensão de 6,93 volts, que está representado na figura. Também é possível observar o uso de duas placas solares, mas elas estão conectadas em paralelo. Em sequência, temos a medição da corrente que é observada, que é da de tensão sobre um resistor de 1 kΩ. Então, nesta situação, a corrente fornecida pela placa seria de 708 mA. Bem, agora falando um pouco do circuito regulador de tensão, foi medido seu desempenho em algumas situações. Então, nós temos aqui representada o esquemático dele e embaixo a sua montagem física. Então, agora falando dos testes que foram realizados nele, foi utilizada uma fonte de tensão DC e foi medida a entrada e a saída dele. Então, no cursor 2, nós temos a entrada no circuito e o cursor 1, nós temos a saída de tensão fornecida pelo regulador de tensão. Então, por fim, foi realizado um teste final que acopla as duas placas solares no circuito regulador de tensão e foi observada uma tensão de saída de 5,03 volts, que é a tensão usual para USBs, principalmente para carregar eletrônicos. Bem, antes de apresentar as conclusões do projeto, será apresentado rapidamente o manual técnico que foi desenvolvido. Primeiramente, nós temos alguns conceitos bem básicos, que seriam algumas explicações fundamentais para o entendimento. Então, modelo atômico, corrente elétrica, tensão elétrica, alguns conceitos de fontes renováveis, sobre a energia solar. Aqui são discutidos os componentes eletrônicos que foram utilizados, as unidades que é utilizada em cada componente e também a lista dos materiais. E aqui tem um breve guia para a montagem dele. Então aqui seria como conectar as placas solares, como montar o regulador de tensão, alguns cuidados que devem ser tomados utilizando capacitores eletrolíticos. Por fim, a foto do circuito final e também uma explicação sobre o USB fêmea, né, como conectar os pinos corretamente. Então aqui teria a parte final do guia, que seria o acoplamento das partes, as referências bibliográficas que foram utilizadas para a montagem do material. Bem, voltando agora para a conclusão do projeto, discutindo um pouco sobre as contribuições dele, seria a aplicação prática dos conhecimentos acadêmicos, a exploração de novas fontes energéticas renováveis, o desenvolvimento do material didático acessível e a integração entre teoria e prática. Então, agora discutindo um pouco sobre as melhorias das propostas, seria a adição de capacitor adicional para filtrar aquele ruído que foi detectado na fase de testes, o estudo aprofundado sobre baterias de íon lítios para a integração delas no protótipo, então seria a implementação do circuito de segurança para o carregamento e a seleção de baterias de alta qualidade, evitando produtos falsificados. Então, discutindo agora sobre os resultados alcançados do projeto, temos o funcionamento adequado do carregador, a base para a tecnologia sustentável na educação, o fomento à consciência ambiental, o potencial para aprimoramentos futuros do projeto e também a contribuição para a formação de alunos do ensino fundamental.
Então, chegamos ao fim da apresentação. Agradeço a todos.